Olá pessoal, aqui é o professor Michael Douglas, novamente com vocês, falando do kit de atividades número 8. Beleza, kit de atividades número 8, como vocês podem ver. E o nosso tema agora é as primeiras ideias evolucionistas. Continuando, na verdade, né? Aqui a gente vai tratar o capítulo 4 e vamos para a primeira questão. Fale sobre a teoria sintética da evolução. Pessoal, aqui nós vamos tratar um assunto chamado neodarwinismo, que seria uma espécie de darwinismo, os estudos de Darwin, lá da seleção natural, que eu já expliquei para vocês, mas de uma forma mais moderna, porque aqui a gente vai incluir alguns temas, como por exemplo, as mutações que ocorrem nos seres. E aí, para falar sobre a teoria sintética da evolução, vocês vão precisar ler a página 65, que fala sobre isso, a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, pessoal, ela vai tratar da evolução dos seres vivos, mais precisamente falando sobre o neodarwinismo, que é a teoria que vai reconhecer que a seleção natural, que a recombinação gênica, que é a questão lá do recombinação gênica, é no caso quando ocorre a reprodução sexuada. E as mutações, elas contribuem para a evolução. Então, Darwin não sabia disso, então isso aí foi já após Darwin. Então, de novo, a teoria sintética da evolução, ela combina a recombinação gênica com a seleção natural, com a mutação. E isso para mostrar que elas se combinam no processo da evolução, tá? Então, a teoria sintética da evolução é basicamente isso, essa união desses fatores. Segunda questão. Segundo a página 65, o que são as mutações? Aí vocês vão ler lá no livro de vocês, na página 65, aí lá está bem claro o que são as mutações. Variabilidade genética, mutações e reprodução sexuada. Aí no segundo parágrafo diz: mutações são mudanças acidentais que ocorrem no DNA, o material químico que forma os genes. Essas mudanças podem fazer com que o gene se torne diferente do original. Então a mutação é essa, é quando um gene ele altera a função dele. Ele fazia uma coisa, agora vai fazer outra. Ele sofreu uma alteração. A gente diz que sofreu uma mutação. Tranquilo? A terceira questão pergunta: cite exemplo de eventos que causam mutações. No mesmo texto do livro de vocês, na página 65, no parágrafo abaixo, diz: como ocorrem os eventos que causam mutação? Aí, aí tem no texto dizendo os eventos, aí vocês vão citar os eventos aí que está falando, tá? Vocês vão citar aí quando há erros durante a replicação, quando é submetido a fatores ambientais diferentes, a radioatividade, alguns vírus, alguns produtos químicos. Esses são exemplos, aí vocês vão citar esses exemplos, tá? De coisas que podem causar uma mutação. Por exemplo, exposição a muita radiação, a muito raio-x, a pessoa pode sofrer de uma alteração genética, causa mutações e pode levar até uma doença grave, como por exemplo o câncer. Quarta questão: por que as mudanças que ocorrem nas células somáticas não têm importância nos termos evolutivos? As células somáticas, pessoal, são aquelas células que ocorrem no nosso corpo de uma forma majoritária. Então, existem as células somáticas e existem as células gaméticas, ou células reprodutivas. As células somáticas não têm nada a ver com as células gaméticas. As células gaméticas têm a ver com o espermatozoide do homem, ou no homem, ou o óvulo na mulher. Se afetar o espermatozoide e se afetar os óvulos, então eu posso ter essa característica transferida para os meus filhos, para os descendentes, certo? Se afetar, por exemplo, alguma célula da mão, não tem nada a ver, isso não vai ser transferido para o meu filho. Se afetar alguma coisa dos pés, da cabeça, do coração, isso não vai ser transferido para os meus filhos, mas se afetar alguma coisa em relação às células gaméticas, que vai ser transferida no momento da reprodução, aí sim isso pode ser transferido para os filhos e aí sim pode ter mudanças na questão evolutiva, porque a questão evolutiva requer reprodução, muitas e muitas
vezes muitos descendentes, aí você vai ver essa evolução dos seres. Tudo bem? Quinta, ajuda na variabilidade genética. Aí aqui, o que ajuda na variabilidade genética? Letra A, mutações e reprodução assexuada. Mutações sim ajuda, mas a reprodução assexuada não, porque a reprodução assexuada não existe nenhum tipo de mistura genética, você tem apenas um clone. Por exemplo, um pé de banana, ele não nasce por nenhum tipo de semente nem de nada, ele nasce ali um clone que nasce no pé dele, né, e cresce. Por exemplo, eu corto um galho da árvore e planto, ele também não teve nenhum tipo de reprodução assexuada, foi uma reprodução assexuada porque não teve envolvimento dos gametas masculino e feminino. Agora, quando eu tenho, por exemplo, nós, seres humanos, os animais em geral se reproduzem para ser de um macho e de uma fêmea, aí sim a variabilidade genética vai existir, porque está existindo trocas de genes do macho com o da fêmea, do homem com o da mulher, entendeu? Então tem essa mudança. Então, a letra A não pode ser. Mutações e reprodução sexual da letra B. Letra C, lamarquismo. Lamarquismo não tem nada a ver, porque lamarquismo é questão do uso e desuso. Então, letra C e letra D, fala lamarquismo não tem nada a ver. E sexta, sem a variabilidade genética não há seleção natural ou evolução. Se não existir essa variabilidade genética, se não existir essa variação de genética, se for todo o tempo uma coisa só, uma coisa que se repete, não tem evolução, pessoal, vai ser sempre a mesma coisa. Então, e aí, esse conceito é verdadeiro ou falso? Sem variabilidade genética não há seleção natural ou evolução. E aí, se não existir variabilidade genética, não vai haver seleção natural, não existe seleção natural, não existe evolução, certo? Então aí vocês vão marcar verdadeiro ou falso. No mais, por enquanto a gente fica por aqui, aguardo vocês no nosso próximo kit de atividades e qualquer dúvida estou à disposição para vocês no WhatsApp. Tchauzinho.